Cadê? Aê! Fala, galera! Boa tarde! Bem-vindos aí à nossa quarta préve. Hoje eu tenho um convidado especial, que é o professor João Neto, médico, que vai trazer para vocês a questão da perícia técnica para configuração da incapacidade, quesitação. Ele carinhosamente aceitou o nosso convite aí de vir dividir a sessão da tarde comigo. E eu confesso para vocês que eu estou muito honrado com a presença dele, não só com a presença dele, mas da minha querida Teté. A nossa dancinha da semana passada deu quase 2.500 visualizações, Teté. A gente vai dançar mais. A gente vai dançar mais. Iremos dançar mais. E a gente vai selecionar a melhor dancinha. A melhor dancinha. Pra gente comemorar os 100 mil inscritos. Exatamente. 100 mil inscritos, galera. Vamos lançar um desafio para vocês. Vamos. Na verdade, vocês vão lançar o desafio para nós aqui do Legale. A dancinha dos 100 mil inscritos do canal do Legale. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal, clica no sininho para ativar aí as notificações, né, Esther? Exatamente, porque sempre que surgir um vídeo novo, uma nova informação, nova legislação, a gente sempre vai lançar o produto e vocês vão ficar sabendo em primeira mão, na verdade? Exatamente, é isso daí, em primeiríssima mão. Tá presente aqui na quarta préve, você vai ficar sabendo de tudo. Em primeiríssima mão. Olha. Vai interagir com a gente. Interagir. Pode ganhar prêmios. Ganha prêmios, ganha bolsa em cursos. Menos nos meus, porque no meu não dou mais desconto. Você vai ganhar bolsa na pós-graduação, vai ganhar presente, né? Várias coisas. E quem sabe, se você ficar muito atento, você pode, no segundo semestre, quem sabe fazer uma pós-presencial online com a gente. O que vocês acham? Olha só que bacana, hein? Você vai se qualificar. É uma pós voltada para a prática do dia a dia da advocacia. Ela habilita também para o magistério do ensino superior. Sim, perfeitamente. Cria aí, na verdade, ela te habilita para docência. Se você tem aí, ou tem o interesse em dar aula, ou se você tem algo que te jogue para a docência, você precisa de ter uma qualificação. E nada melhor do que uma qualificação voltada para a prática. Porque não adianta só a teoria, nós temos que ter a prática. A teoria é muito excelente, a teoria é muito boa. A teoria é muito boa. Mas o que resolve o problema não é só a teoria, é a prática do nosso dia a dia. E aí aqui no Legale você aprende a prática do dia a dia, seja da área penal, da área civil, da área de família, da trabalhista, da área previdenciária. Aqui no Legale é tudo voltado para a prática. Isso. E muita gente não sabe, Michel, mas a gente, muitas vezes, na maior parte dos cursos, fornecemos material de apoio. Sim, então, exatamente. Equipe de atendimento, material de apoio, acesso ilimitado na plataforma EAD quando o curso é online. E quando você está presente, você ainda tem a oportunidade de estar ali cara a cara com o professor que está aqui. Fora os cursos gratuitos. Se você é daqui de São Paulo, já te convido. Sábado tem curso de cálculo aqui meu e gratuito. Vem participar. O Edinho colocou lá no site inscrições encerradas, mas venha que a gente vai dominar aqui sábado e não vai ter mais aula em nenhuma pós-graduação. Vai ser todo mundo voltado para o curso de cálculo. Venha para o Legale que é presencial. Todos estão convidados. Isso, o convite é feito, e eu vou pedir para vocês mencionarem dentro da sala, que é importante a gente mapear de que lugar o pessoal é. Porque eu vou descer para interagir com vocês, estaremos eu e a Neide, e eu gostaria de saber da galera que está entrando, a cidade e o nome, tá certo? E a gente vai se falando lá no chat, ok? Obrigado, Estherzinha. Você abrilhanta a nossa abertura aqui como sempre. Obrigada. Você é sensacional. Obrigada. Muito obrigado, professor, por tudo. Sorte aí, gente. Obrigada, viu? E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Valeu. Pessoal, professor João Neto. Netão, muito obrigado pelo convite. Obrigado você pelo convite. Seja bem-vindo aí à nossa sessão da tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é meu, cara. Prazer é meu. Agradecer o Edinho, o Legale, pelo convite de poder estar aqui discutindo um pouquinho esse tema tão importante e que causa tanto problema para o advogado, né? Exatamente. E o prazer é meu. Estou aqui, assim,
com emoção a mil, de poder dividir o palco com um grande profissional, com um excelente médico, com um excelente perito, que é o professor João Neto. Não é porque ele está aqui do lado não, gente, não é porque é aqui do lado não. A carinha dele é de novo, só igual eu, mas estamos calejados já. A nossa vantagem é que nós só temos cara de novinhos, só isso. Essa é a vantagem, nós temos o corpo atlético e cara de novinho, só isso. O resto... já somos bem calejados por aí, né, não, Neto? Só fazendo perícia. Só fazendo perícia, né? Estava conversando aí com o Neto antes de a gente subirmos para cá. Tem umas 2 semanas ele estava participando de um congresso lá nos Estados Unidos sobre medicina, saúde ocupacional, doença profissional. E ele estava me esclarecendo, me explicando algumas coisas muito importantes que infelizmente que no Brasil nós não vemos isso ainda, mas isso fica para um outro dia. Hoje, aqui a nossa sessão da tarde é sobre perícia médica. Perícia médica, gente, para quê? Para configurar a incapacidade para fins previdenciários. Muitas pessoas imaginam que ser o portador da doença, Neto, fala assim, eu tenho uma doença e vai me dar direito ao benefício, quando na verdade não é ser portador de doença que dá direito ao benefício, e sim que essa doença gere a incapacidade para o trabalho da pessoa. Se não gerar incapacidade, não tem direito ao benefício. Tem muita gente aí que é doente, corintiano. Não tem incapacidade essas pessoas para trabalhar. Não é? Brincadeirinha, mas o Benê é corintiano. O Benê que está lá atrás, o Benê que é o nosso diretor técnico, é corintiano. Ele é um doente, mas ele não tem capacidade para trabalhar. Tanto é que o negócio aqui funciona graças ao Benê. Claro, se não trabalhar, não funciona. Graças ao trabalho do Benê. Então, por ele ser corintiano doente, ele tem capacidade para o trabalho? Não, claro que não. Doença não é suficiente. Doença não é suficiente. E o Netão hoje vai aí nos abrilhantar essas 2 horas aqui com questão sobre perícia médica, quesitação, como a gente afunilar ali a questão dos quesitos para configurar a incapacidade. E vocês já sabem. Estando lá, no finalzinho da nossa sessão da tarde, iremos responder as suas perguntas. Então, já comecem a fazer as suas perguntas. Perguntas sobre perícia médica. Certo? Por quê? Daqui a pouco tem uma pergunta lá de aposentadoria por tempo de contribuição. O tema hoje é perícia médica. O tema hoje é perícia médica, gente. Aproveitando aí, quero mandar um abraço pro Iris. Iris. Um abraço, Iris. Muito obrigado pelo seu carinho aí, pela sua atenção, pela sua presença. E a todos que estão aí me acompanhando, tenho a Luci, o Bruno. Luci, um beijo para sua mãe. Espero que ela esteja melhorando cada dia mais. E, galera, quero agradecer a todos vocês. Sabe por quê? Lembra na semana passada que eu falei para vocês aqui que acompanham a sessão da tarde, que eu vou responder as suas dúvidas lá no meu canal do YouTube? Se você perdeu, ontem foi sucesso. Semana passada também foi um sucesso. E quinta-feira, amanhã também, às 8 horas da noite, lá no meu canal do YouTube. Só para vocês que acompanham aqui na sessão da tarde, porque eu não coloco essa informação no Facebook. Só para aqueles que nos acompanham aqui todas as quartas-feiras, como vocês. Certo, Netão? Certo. Netão, vamos lá? Vamos lá? Vamos começar? Então, beleza. Pegar aqui o passaporte do slide. A primeira coisa que o Michel falou é muito importante que vocês fixem em relação ao benefício e em relação à questão da doença, né? Como vocês sabem, e o Michel estava passando aqui, existir doença não é suficiente para o benefício, tem que haver a incapacidade. E aí a gente tem que ir lá para o conceito de incapacidade segundo a Previdência Social. O que se considera como uma pessoa incapaz para o trabalho? É aquela que não consegue exercer as atividades específicas de sua função. Esse termo específico eu destaco porque isso é muito importante na hora da gente fazer a quesitação, que é o que a gente vai discutir aqui. É a impossibilidade de eu exercer as funções específicas da minha função. É eu permanecer num trabalho onde haja risco de agravamento da minha doença, ou aonde eu exercendo o trabalho em razão da minha doença, eu coloco em risco a vida para a minha vida e a de terceiros. Então, são esses 3
pontos que a gente deve considerar em relação à incapacidade. Eu não conseguir fazer o meu trabalho e eu não dever fazer o meu trabalho em razão de que há uma possibilidade de agravamento da minha doença ou porque eu coloco em risco a minha vida ou a vida de terceiros. Isso é muito importante. Na minha visão, inclusive, o nome do benefício deveria mudar, Michel. Em vez de chamar auxílio-doença, deveria chamar auxílio-incapacidade. Porque o nome chamando auxílio-doença gera uma expectativa na população, no leigo, na matéria, de que basta ele ter a doença para fazer jus ao benefício. Exatamente isso. Não é auxílio-doença. É auxílio-incapacidade. Incapacidade. Exatamente. Não, mas eu tenho doença, eu tenho cardiopatia grave, eu tenho osteoporose, eu tenho gastrite, eu tenho diabetes mellitus, tudo bem. Doenças, todos nós estamos sujeitos a desenvolver no decorrer da vida. Agora, essa doença me gera incapacidade para o trabalho. Essa é a questão chave dos benefícios por incapacidade. É a doença gerar incapacidade. E é isso que o Neto vai trazer hoje pra gente. Como que eu pego essa doença na quesitação e transformo ela em incapacidade para o trabalho. Como fazer essa quesitação focando na incapacidade, não só na doença. Focando na incapacidade e não na doença. Então vamos lá. O primeiro slide que eu coloco aqui para vocês é a definição de perícia médica. É importante vocês entenderem o que é a perícia médica dentro do processo, né? A perícia médica ela é uma prova técnica que nada mais é do que eu utilizar o conhecimento da medicina a serviço do direito. Então, eu estou utilizando os conhecimentos médicos sobre doença, incapacidade, nexo causal, para que o juiz possa julgar aquela ação e possa dar o direito do indivíduo que ingressou lá, o autor. Então, esse esqueminha, esse slide é muito importante, porque perícia médica, então, é a utilização dos conhecimentos médicos a serviço do direito. Eu vou aproveitar aqui, acho que você consegue filmar aqui a lousa, né? Consegue. Só para a gente fazer o esqueminha, então, da definição de incapacidade. A definição de incapacidade é eu não conseguir executar a minha atividade específica. E também eu não dever executar. Dever em razão de duas coisas. Risco de agravamento risco de vida para mim ou para terceiros. Por que eu estou colocando isso aqui para vocês? Porque é fundamental, quando vocês forem fazer a quesitação, vocês entenderem em qual situação se enquadra o cliente de vocês. Porque a quesitação ela vai ser diferente, a gente vai mostrar quando eu estou dizendo que a pessoa não consegue executar o trabalho, ou quando eu estou dizendo que a pessoa não deve, porque tem risco de agravamento da doença, ou risco de vida para si ou para terceiros. E eu vou dar um exemplo para vocês que isso vai ficar bem claro. Pensa no indivíduo que tem epilepsia. O indivíduo que tem epilepsia, Michel, se ele trabalha em altura, ele consegue executar a atividade. Sim. Só que ele não deve, por quê? Porque tem risco de vida para ele. Se tem risco de vida para ele, a incapacidade é devido a ele não dever executar aquele trabalho. Porque se você quesitar para o perito, ele consegue trabalhar em altura? O perito vai dizer que ele consegue. Agora, a minha quesitação tem que ser como? Olha, ele deve trabalhar em altura, porque a gente não tem como prever quando ele vai ter uma crise convulsiva e tem risco de cair. Exatamente. Então, muda completamente o enfoque do meu quesito de acordo com a identificação do não conseguir e não dever. Olha que bacana, gente. Vejam o que o professor Neto trouxe, então. 105 pessoas visualizando aí. Muito obrigado, gente. Não esqueça de dar o like aí, tá? Não esqueça de dar o like. Olha o que o professor Neto está trazendo, então, pra gente. Um epilético. Um epilético que trabalha em altura. Então, se ele trabalha em altura, ele consegue exercer a atividade dele, consegue. O professor Neto falou, só que ele não deve sobre risco de vida. Agora, por que é importante você entender que doença não é sinônimo de incapacidade? Porque se eu tenho a epilepsia e eu trabalho dentro de um escritório, sem colocar em risco a vida de ninguém,
Eu consigo trabalhar? Consigo. Eu devo trabalhar? Sim. Devo trabalhar porque não tem risco. Não tem risco. Exatamente. Então vejam a diferença. Quando a doença vai gerar incapacidade para o trabalho. Esse exemplo do epilético é um exemplo que serve como uma luva para todos os tipos de doença que nós temos. Tanto que no último sábado a gente fez um curso aqui no Legale gratuito sobre a questão da incapacidade e o meio ambiente de trabalho. Porque o que muda em relação à incapacidade no caso do não dever é justamente os riscos ocupacionais a que o indivíduo está exposto. Então, se ele exerce uma atividade administrativa, não vai ter problema nenhum. Agora, se o risco ocupacional dele ele é um pedreiro, trabalha em altura, trabalha em espaço confinado, existe a incapacidade porque ele não deve, devido ao risco para a vida dele. Conseguem enxergar, gente? Vocês conseguem enxergar o não conseguir trabalhar e o não dever trabalhar? Conseguem enxergar essa diferença? E essa é a diferença que o professor Neto está trazendo, é a diferença que ele, como perito médico, ele avalia no dia a dia dele. Olha, ele consegue trabalhar, só que ele não deve trabalhar. A mudança na forma de quisitar que vai reconhecer direito ao benefício. E também trazer para o perito essa questão. Porque muitas vezes o que a gente observa nos processos previdenciários é que não se discute exatamente a atividade específica. Quando eu falei no conceito de incapacidade, o conceito ele é muito claro, que tem que ser para as funções específicas, os riscos ocupacionais específicos daquele trabalhador. E muitas vezes, quando você faz a quesitação, você faz quesitos genéricos. Então você não traz questões específicas daquele caso para o perito. Então o perito avalia aquele caso, se ninguém chegar lá e quesitar ele, olha, você observou que esse cara trabalha em altura e que existe risco para a vida dele? Isso tem que estar no quesito, para chamar a atenção do perito para este fato tão importante que é a avaliação do não dever, que está no conceito de incapacidade do manual de perícias da própria Previdência Social. Exatamente, do próprio INSS, no seu manual de perícia médica lá. Isso. Quem não tem esse manual ainda? O INSS atualizou o manual, acho que mês passado. Isso, publicou agora em abril. Isso, publicou em abril o novo manual de perícia médica deles lá, está atualizadinho. Se você der um Google, manual de perícia médica do INSS 2018, você encontra, tá bom? É isso certo, aí. Então? Vamos passar o próximo aqui? Vamos passar o próximo slide. Que acho que esse aqui não está funcionando. Vamos lá, vamos passar aqui o próximo slide. Então, aqui é só uma definição de perícia, né? Então, perícia é o exame acurado e objetivo para comprovar ou descaracterizar uma situação concreta no caso de natureza médica, para enquadramento normativo no âmbito do processo. Por que a gente coloca essa questão do enquadramento normativo? Porque vocês têm que observar no quesito para fazer quesitação que interessa para o direito previdenciário, né? Não adianta a gente fazer um quesito que não tem nada a ver, não tem interesse processual, não tem lógica nenhuma, não tem nada a ver com o processo previdenciário, a gente está perdendo um quesito, né? Muitos advogados perguntam qual é o número que eu acho adequado de se fazer quesitos. A gente diz que não tem um número adequado, mas também não adianta fazer 100 quesitos. Sim. Porque você vai cansar o perito é humano também. Então, é a mesma coisa que os juízes falam, vai cansar o juiz, é a mesma coisa que o juiz fala, seja sucinto, seja objetivo, o quesito também tem que ser assim. Eu entendo que é razoável o número de quesitos, a gente fazer em torno de 15 a 20 quesitos é um número razoável. Né? Mais do que 20 quesitos, aí a gente já está... Aí já é um tratado médico. Não precisa tanto assim. Um tratado médico. Isso. Aí você pega, óbvio, né? O perito fica cansado e fica lá, vídeo de laudo, vídeo de conclusão, vídeo de resposta do juiz. Exatamente. Essa é uma coisa importante também, que o Michel tocou, vídeo de resposta do juízo. Se você já tem os quesitos padrões do juízo, você já tem os quesitos padrões da procuradoria, para que você vai repetir o quesito? Vamos fazer quesito diferente do que já está lá. Exatamente. Porque aqueles lá já vão ser respondidos. Exatamente. Mas, enfoquem a diferença do conseguir trabalhar e do eu devo trabalhar. Foca nisso. Certo? Sim, porque isso muda completamente o enfoque do laudo pericial. Porque o quesito, a gente vai ver um pouco mais à frente, ele nada mais é do que você direcionar o trabalho do perito na linha, como se você conduzisse o raciocínio do perito para a sua tese, né? Porque a prova pericial nada mais é do que você está tentando provar a sua tese. Exatamente. É um meio de prova. Então eu tenho que conduzir os meus quesitos de forma a comprovar a minha tese. Inclusive os quesitos eles têm que ser coerentes com a minha inicial. Se o quesito não for coerente com a minha inicial... De preferência, o que tenha na sua quesitação
aquilo que você relatou na sua petição inicial. Sim, que você comprovou através de documentos também. Exatamente, de documentos médicos. Sim. Na verdade, a quesitação é uma costura que você tem que pegar com a inicial e com os documentos médicos que você apresentou. Se você apresentou algum estudo médico sobre determinado assunto, você tem que amarrar a sua petição inicial a esse estudo, quesitando, lembrando que não é, ele consegue, ele vai conseguir trabalhar, ele vai conseguir exercer atividade. Não, ele deve exercer ou não? Sobre qual aspecto que ele não deve exercer atividade? Isso, exatamente. A gente vai direcionar o quesito de acordo com o caso que está sendo discutido e, principalmente, essa questão de você ter um vínculo com os documentos. Não podemos depositar todas as fichas só na perícia. Sim. A prova pericial é um dos meios de prova, a prova documental também tem que ser bem fundamentada, trazer prontuário médico, laudos e etc., até para que você quesite o perito, ou seja, você force o perito a responder sobre os documentos que você trouxe no processo. Agora, o Neto falou aqui de uma coisa que eu lembrei. É importante a presença de um assistente técnico? É muito importante. Mas com o assistente técnico, o segurado já sai na frente? Não. A importância de você ter um assistente técnico, Neto, na minha opinião, é na elaboração dos quesitos. Porque o assistente técnico, ele tem a visão que o advogado não tem. Sim. O assistente técnico, ele vai ter a visão da incapacidade, ele vai ter a visão de como que eu vou configurar a incapacidade, visão essa que às vezes nos falta quando estamos ali fazendo a inicial ou fazendo um recurso, alguma coisa. Então, se o segurado, se você tiver condições, faça parceria com peritos, ou se o segurado tiver condições, contrate ali um assistente técnico para te auxiliar, inclusive na petição inicial, para já vir ali amarrando a quesitação, não deixar para ir atrás do assistente técnico só na hora da perícia. Sim, importantíssimo. Muitas vezes até o assistente técnico pode auxiliar antes de você ingressar com a ação, para direcionar o que você vai pedir. Porque às vezes você pega alguns indivíduos que eles têm 200 doenças, mas só uma é incapacitante. Então eu não vou ficar perdendo tempo falando daquela doença que não gera incapacidade. Eu vou focar a minha inicial, meus quesitos, justamente naquela doença que está causando a incapacidade. É muito mais fácil de você reconhecer que uma doença é incapacitante do que você atirar para todo lado e querer reconhecer que 200 doenças são incapacitantes. E lembrando que doença não é sinônimo de incapacidade. Fundamental. Certo, Neto? Vamos lá para o próximo? Vamos lá. Vamos para o próximo slide aqui, ó. Então, eu trouxe aqui para vocês, pessoal, o artigo que trata da perícia médica no Código de Processo Civil. O artigo 473. Se você fala assim, eu não quero ler, não gosto desse negócio de perícia médica, puta coisa chata, não gosto, não tenho nada, coisa de médico, não... apesar de a gente saber a importância no direito previdenciário, você lê 2 artigos do Código de Processo Civil, 473 e 477. O 473, ele é uma novidade que o Código de Processo Civil trouxe de 2015, porque ele vai tratar justamente das questões importantes e das questões obrigatórias de um laudo pericial. Então, o 473 ele fala o seguinte: o laudo pericial deverá conter. Então, não é uma opção do perito, o perito não pode falar, isso aqui eu não acho legal, não quero falar sobre isso. Não, ele é obrigado a falar sobre o que está no 473. E o que o 473 fala? Inciso 1º, objeto da perícia. Por que é importante eu definir um objeto da perícia, pessoal? O objeto da perícia, tudo que começa mal, termina mal. Então, o objeto da perícia é o primeiro passo para que a perícia chegue no final, que chegue no seu término de uma forma adequada e cumprindo o que ela precisa cumprir. Por quê, pessoal? Porque a exposição do objeto da perícia é justamente eu mostrar para o perito o que ele precisa esclarecer. O primeiro slide que eu mostrei aqui para vocês, falei que a perícia médica nada mais é do que eu prestar esclarecimentos médicos aos operadores do direito. Sim. É o uso do conhecimento médico a serviço do direito. Se vocês, operadores do direito, se o magistrado e os advogados, eles não mostram para mim o que eles querem saber da área médica, o perito fica perdido. Então, se você pegar um perito que ele tem algum conhecimento jurídico, ele vai conseguir esclarecer sem saber o objeto da perícia. Por quê? Porque ele vai ler a inicial e vai tentar identificar qual que é o ponto controverso. Qual que é o problema?
O problema é que, se você não expõe o objeto da perícia para o perito, você está perdendo uma grande oportunidade de tornar mais claro para ele o que deve ser esclarecido. E aí o perito pode ficar confuso. Então vamos pensar aqui, eu sempre dou esse exemplo, Michel, o que a gente coloca de exemplo aqui da importância do objeto da perícia? Vamos dizer que você ingressou com uma ação e está querendo que se reconheça que a doença tem nexo causal com o trabalho. Ou seja, você não está discutindo naquela ação a existência da incapacidade. Por que você não está discutindo a existência da incapacidade? Porque o indivíduo já está em benefício. Tudo bem? O indivíduo já está em benefício e eu não quero discutir a questão do benefício. Eu quero discutir a questão do nexo causal. Então, eu entrei com a ação solicitando que seja reconhecido o nexo causal. Eu estou discutindo a incapacidade, Michel? Não. Não. Eu só estou discutindo o nexo causal. Sim. Se eu não fixar o objeto da perícia e eu mando lá para o perito fazer, aí o perito vai lá e conclui que não tem incapacidade. E aí? Perdeu o processo. Perdeu o processo e pior, o cara estava em benefício, você ingressou com uma ação pedindo para que fosse reconhecido o nexo causal, e ele, além de não ter reconhecido o nexo causal, agora ele perdeu o benefício. Perdeu tudo agora. O que ele vai fazer com o advogado? Vai pegar o 38 dele e vai atrás do advogado. Vai trucidar o advogado. Com certeza. Então, se eu não fixo o objeto da perícia, eu corro o risco do perito falar alguma coisa que nem está sendo discutida no processo. Exatamente. Então, a definição do objeto da perícia nada mais é do que a fixação do objeto, a fixação do ponto controvertido que deverá ser esclarecido pela perícia médica. Exatamente. Ô Netão, com isso, você me autoriza a dizer o seguinte, gente, toda vez que for fazer um quesito, não é? Tem que ter a seguinte frase lá, depois do quesito. Responda nos termos do artigo 473 do CPC. Isso. Ou que o ilustre perito, ao responder aos quesitos formulados, observe o contido no artigo 473 do CPC. Até porque, para você ter margem depois de discutir e impugnar essa perícia. Eu costumo fazer o meu último quesito assim: demonstre o perito o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos pelo artigo 473. Fechou. Aí ele vai ter que demonstrar que ele cumpriu justamente todos os requisitos do 473. Porque o 473 não é uma faculdade do perito. Não, deverá. É uma obrigação dele. Ali ele não tem margem de discricionariedade. Ou ele segue o 473... ou aquilo não é perícia. Ou não é perícia. Aí você consegue, sim, anular a perícia, você impugna o laudo com base nessas informações. Claro. Olha, não cumpriu com a exigência legal. Não tem exposição do objeto da perícia. Não tem cumpriu o devido processo legal. Não cumpriu os requisitos básicos do 473 do CPC. Logo, excelência, das duas uma, ou você anule a perícia e determine outra, ou afaste a conclusão do laudo. Inclusive com um artigo do CPC, a gente não trouxe, mas o artigo 480, ele fala que se a matéria técnica não estiver suficientemente esclarecida, poderá ser determinada uma nova perícia. Então, se você demonstrar que não foi esclarecido porque não cumpriu os requisitos, tem que ser determinada uma nova perícia. Exatamente. Tá? Certo? Então, seguindo no slide, item 2, inciso 2. Inciso segundo, vamos lá. A análise técnica ou científica realizada pelo perito. A indicação do método 3, né, a indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou. Qual que é a importância desses dois incisos, pessoal? Esses dois incisos, eles estão falando o que para a gente? Perito, nós não queremos saber a sua opinião pessoal. Você não pode chegar, olhar para o indivíduo e falar assim, você está capaz para o trabalho. Perícia não é futurologia, não é nada... Não, perícia é técnico-científica. Sim. Ou seja, não tem nada de magia na perícia, não tem nada de adivinhação. Eu tenho que utilizar métodos e realizar uma análise técnica para eu chegar à minha conclusão. Portanto, se o laudo pericial não indica como ele chegou àquela conclusão, ele não está cumprindo com o 473, inciso 2, inciso 3. Perfeitamente. Tá? E aí sim que você começa a ter margem para discutir e impugnar a perícia. Claro. Porque não adianta depois de primeiro você vai impugnar o perito.
Se o perito tem ou não ali conhecimento da matéria. Sim. Primeiro passo. Não adianta depois que vir o laudo falar, o perito não soube, o perito é isso, o perito é aquilo outro. Não. O perito está respondendo os seus quesitos. Se você não se atentou da forma que você quesitou, o perito ele simplesmente só vai falar, olha, não tem incapacidade mesmo. Do jeito que está aqui, eu não consigo identificar a incapacidade. É importante, quando vocês forem impugnar laudos periciais, vocês pegarem o artigo 473, eu faço assim, quando eu estou fazendo, eu falo que eu faço parâmetros técnicos para o advogado, né, porque quem tem que dar a conotação jurídica é o operador do direito. Mas a gente pega o 473 e vai vendo se o perito cumpriu com os requisitos, por exemplo, análise técnico-científica. Se ele disse que tem capacidade ou que não tem capacidade, ele tem que demonstrar qual foi a análise que ele fez. Ele examinou o indivíduo, ele aplicou testes no indivíduo, o que a literatura médica diz sobre aquela doença. Então ele tem que demonstrar para vocês como ele chegou à conclusão. Não é só ele responder o quesito e simplesmente concluir que tem ou não a incapacidade. Se ele não demonstra como ele chegou à conclusão, não tem como vocês exercerem o contraditório. Não dá. Então é cerceamento de defesa. Então é importantíssimo que ele cumpra esses requisitos. O 473, gente, do CPC de 2015, ele veio para solucionar os problemas que nós tínhamos. Porque não existia no código anterior. Não o perito fazia do jeito que, tá assim, acabou, o juiz também assim, acabou. Não, agora não, agora mudou. Agora as coisas mudaram. O laudo pericial deve conter. Não é o laudo pericial poderá conter. Exatamente. Não é uma faculdade. Não é. É obrigação. Uma obrigação. E por ser uma obrigação, você tem que estar ali, ser assíduo, bater, brigar e falar não cumpriu, 473. Se não cumpriu 473, cerceamento de defesa. Exatamente. Lembrando que benefício por incapacidade é um dos benefícios mais difíceis de se conseguir. Certo? Certo. O Neto, que é perito e é assistente técnico também, sabe muito bem disso. Porque se não comprovar a incapacidade, esquece, não tem direito ao benefício. Exatamente. Neto? E aí, o inciso 4º vai falar justamente dos quesitos. Então, ele fala que o perito tem que responder conclusivamente a todos os quesitos apresentados pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. Pelo juiz, né, e pelo órgão do Ministério Público. Pessoal, então, a briga que vocês sempre tiveram, eu sempre ouvi essa reclamação dos advogados em aula, o perito não responde os meus quesitos, o perito responde vide laudo, o perito remeto ao item tal. O 473, inciso 4º, ele é claro. Resposta conclusiva a todos os quesitos. Portanto, não é uma faculdade responder o quesito. É uma obrigação do perito. Só quem pode indeferir quesito é o juízo. Isso também é uma coisa que a gente vê muito comum. Às vezes o perito ele coloca lá, indefira o quesito não pertinente. Não cabe a ele falar isso. Não. Quem tem que falar isso é o juízo. Quando você apresenta os quesitos, o juiz pode indeferir os quesitos impertinentes. Agora, se houve o deferimento da sua petição com a quesitação, o perito é obrigado a responder aqueles quesitos. E acabou! Mas o perito não responde. Então, se o perito não responde, você impugna o laudo. Se o juiz julgar improcedente, você faz o recurso e a primeira alegação é o cerceamento de defesa. Claro. É o cerceamento, porque ele não respondeu à perícia. Que nós temos um problema aqui no juizado, Neto de São Paulo. Aqui nós conheço a reclamação. Temos um problema. Primeiro, os peritos não respondem, eu sei disso, eu sei, gente, eu sei. A gente sabe que o dia a dia eu sei, o dia a dia eu sei. O perito não responde, você impugna o laudo, o juiz fala que você não trouxe argumentos suficientes para macular a conclusão do perito. Isso quando o perito fala que o advogado não tem conhecimento na área e não deve perguntar nada. Aí vem a sentença de improcedência, aí você faz o recurso. Aí você vai lá para o recurso, você fala do cerceamento de defesa, fala que o perito não respondeu o quesito, e aí eu ouvi de relator disso, mas esse quesito é capcioso para o perito responder. Então, mas é o quesito, tem que responder o quesito. Claro. Se não responder o quesito, é cerceamento de defesa. Como assim? Mas o quesito é capcioso. Eu falei, não é capcioso o quesito. Eu fiz um quesito, eu quero que ele fundamente. Que é pertinente, lógico. É pertinente ao assunto. Claro. O quesito não é capcioso. O quesito é, se ele responder do jeito que deve responder, a incapacidade está comprovada. Claro.
O problema é esse, é que eles querem dar um jeitinho de fugir. Só que nós somos... Não ouvi. Nós somos guerreiros e não desistimos de comprovar a incapacidade do nosso segurado, do nosso cliente. Né? É isso aí. Vamos para o próximo? Vamos. Continuando no 473, parágrafo 1º, o perito deverá apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. Então, o parágrafo 1º vai de encontro ao que a gente estava discutindo aqui, pessoal. O perito ele tem que apresentar suas respostas, a sua fundamentação, a sua conclusão, numa linguagem simples. O que significa isso? Ele tem que colocar no laudo pericial de uma forma que vocês, operadores do direito, entendam. Eu disse no primeiro slide, volto a repetir, por isso que eu começo com aquele slide, que ele fala muita coisa pra gente. A perícia médica nada mais é do que eu utilizar os conhecimentos médicos a serviço do direito. Se o operador do direito não está entendendo o que o perito colocou no laudo, esse laudo não está cumprindo sua função. Não. O laudo não está cumprindo sua função. Por quê? Porque a função do laudo justamente é esclarecer aquela matéria médica para leigos. Se um laudo fosse direcionado para outro médico, aí a gente até poderia falar que tudo bem, o conhecimento médico, etc. Agora, como é para leigos, eu tenho que colocar numa linguagem simples, com coerência, para que vocês possam entender o que eu estou dizendo. Olha, voltando aí no slide que ele falou, ó, olha aí, acompanha aí, de novo, o slide. Medicina de um lado, o direito do outro, e a perícia médica entre os dois ramos. Entre o lado da medicina, um pedacinho da medicina e um pedacinho do direito. Porque é uma interface entre os duas áreas de conhecimento. Exatamente. É a utilização dos conhecimentos médicos a serviço do direito. Do direito. Então vamos lá? Vamos lá. Parágrafo 2º. É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Então, nesse parágrafo, vocês veem a importância de se definir o objeto da perícia, como eu já disse, e a importância do perito fundamentar o laudo pericial com fundamentos técnicos, não com sua opinião pessoal. O perito não pode chegar no laudo e falar assim, eu acho que, na minha opinião... Isso pra gente não interessa. Não. O que interessa é o que a ciência médica diz sobre aquele fato. Sobre determinado assunto. Exatamente. Ô Neto, sem cortar o seu raciocínio, claro. Mas é uma pergunta que as pessoas sempre fazem. Outro dia eu fiz um vídeo, botei lá no meu canal do YouTube. Por quem não é inscrito no meu canal, inscreva-se lá, por favor. Sobre o pente fino do INSS. Sim. O INSS vem com o pente fino e tal. E aí eu falei, mas o que fazer quando o INSS me convocar? Eu falei, vai fazer a perícia. Claro. Você tem que ir fazer a perícia, passa pela perícia, tudo certinho, tudo bonitinho. O vídeo que eu fiz foi mais ou menos assim. Aí teve uma pessoa que comentou lá no vídeo, olha... Lembrando que é sempre bom a pessoa levar um atestado médico do médico particular dela, porque de acordo com a resolução 1931, que é o Código de Ética Médica, o médico do INSS não pode dar parecer contrário ao médico assistente dela. De novo essa história. Então, aí eu falei, eu escrevi lá pro rapaz, eu falei, meu amigo, isso é conversa pra boi dormir, isso é balela, isso não existe. Isso é uma ideia equivocada que foi difundida exatamente. E que não se coaduna com o Código de Ética Médica e com as próprias resoluções do Conselho Federal de Medicina. Vamos explicar aqui o que o Michel está falando, isso é muito importante. Toda aula tem alguém que me pergunta isso. Sim. E é importante que a gente esclareça, até aproveitando aqui a oportunidade. Não existe não existe uma vinculação do perito previdenciário ou do perito judicial com os laudos do médico assistente. Médico assistente aqui não é assistente técnico, tá? Quando a gente fala médico assistente, é o médico que assiste o indivíduo, o médico que trata ele. E eu vou dar um exemplo claro para vocês. Vamos pensar com a lógica, pessoal. Se o atestado médico do seu médico fosse suficiente para a concessão do benefício, não tem por que ter perícia. Claro. Eu apresento o atestado, o servidor do INSS não médico homologa e acabou. Acabou. Pra que o perícia? tempo que está no atestado vai ficar de afastamento. Não é assim que funciona. O Código de Ética Médica é claro nesse sentido. As resoluções do Conselho Federal de Medicina são claras. Inclusive, pessoal, vamos agora pensar até na área do direito do trabalho para mostrar como isso não existe. Existe uma lei
Anotem aí. Depois, quem vocês estão vendo pela internet, é fácil, vocês procuram no Google. Lei 605 de 1949. 605 de 1949. Vocês vão falar, nossa, uma lei com mais de 50, sei lá, 60, 70 anos. Vai fazer 70 anos. O que fala nessa lei? Essa lei estabelece uma hierarquia entre os atestados médicos. O médico assistente nessa lei, ele é o último. É o último. Não sei se vocês sabem, mas nessa hierarquia, primeiro está o perito previdenciário, depois ele fala em perito do SESI, não sei o quê, que hoje não existe mais, mas na época existia os médicos lá, porque a lei é de 49. Depois, o médico do trabalho da empresa. E por último, Michel. E por último, o médico assistente. 155 pessoas, que bacana. Dá o like aí, pessoal. Então, essa lei ela fala numa hierarquia dos atestados. O médico assistente é o último. É o último, sim. E aí vocês vão falar para mim assim, mas isso é pré-Constituição de 88, então não tem valor. Tem valor. Sabe por quê? Porque existe uma súmula do TST, súmula 115 do TST, que deu validade para essa lei. O TST falou o seguinte, em relação aos atestados médicos para fins de comprovação de afastamento da empresa, deve-se levar em conta a hierarquia estabelecida por lei. Então, o próprio TST falou, essa lei foi recepcionada pela Constituição. Sim. Então, essa história de que o médico está vinculado, isso aí é balela, pessoal. Não existe isso. O que o médico tem que fazer... E a própria resolução, tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina que fala sobre atestado médico e fala que a última palavra é do perito previdenciário. O que o médico tem que fazer como perito judicial ou como perito previdenciário? Justamente o que a gente está discutindo aqui. Fundamentar o porquê que ele discorda do médico assistente. É importante o atestado do médico assistente? É, claro que é. Então, se o seu médico assistente falou que você tem direito a 60 dias de afastamento, o perito vai lá e conclui que são só 30, ele pode concluir? Claro que pode, senão não tem por que ter perícia. A única diferença é que ele vai ter que fundamentar o porquê que ele entende que não é 60, é 30. O que eu vejo nos atestados dos médicos assistentes é que sugiro aposentadoria por invalidez, o médico assistente. Gente, é assim, o médico assistente, ele assiste, ele faz consulta médica. Médico assistente que dá o atestado que a pessoa precisa levar lá, o relatório médico precisa levar para o INSS, ou precisa desse relatório para ir para o judiciário, que é interessante, ele faz a consulta do paciente. É uma consulta médica. Sim. O perito faz perícia, não faz consulta médica. É totalmente diferente essa relação. É totalmente diferente a relação. Sim. O médico assistente faz consulta médica. E o perito faz perícia. Com qual intuito? Qual o objetivo da perícia? Identificar incapacidade para o trabalho. Esse é o objetivo da perícia, seja ela do INSS, seja no judicial. É para identificar, configurar incapacidade para o trabalho. O médico assistente ele só faz a consulta. Ele pode, o nome, inclusive, a resolução do Conselho Federal de Medicina que trata de atestado médico, ele fala que o médico assistente ele pode sugerir o tempo de afastamento, mas a decisão final cabe à perícia médica da Previdência Social. Porque legalmente são eles. Isso aí é igual pagar imposto de renda, Michel. Quem que gosta de pagar imposto de renda? Ninguém gosta de pagar. Mas não está na lei? Tá. Não diz que tem que pagar? Então a gente paga. Vai fazer o quê? É a mesma coisa. Eu sei que aí em casa deve falar, mas como o perito em 2 minutos vai saber o que o meu cliente tem, se já tem aquele médico ortopedista que acompanha com ele há anos? Tudo bem, só que a lei diz que é assim. Existe uma hierarquia, o parecer do perito previdenciário, do perito judicial, ele prevalece sobre aquele do assistente técnico. Sim. O que vocês têm que fazer é, você tem lá um atestado dizendo que vai ter um determinado tempo de afastamento, e o perito do INSS ou o perito judicial disse um tempo diferente, vocês têm que questionar nos quesitos, na impugnação, o porquê que ele discorda daquele atestado. Qual é a fundamentação que ele está utilizando, qual é o critério técnico que ele está utilizando para discordar daquele atestado. Que na verdade, me desculpa, acho que
Ele não discorda, ele só não concorda com o tempo de afastamento. Isso. Ele fala, eu concordo com o afastamento, só que não por esse tempo. Não por esse período. O que vocês têm que questionar é qual o critério que você utilizou. Qual é o fundamento técnico médico que você utilizou para tomar esta decisão e dizer que o tempo de afastamento é X ou Y. Porque eu vejo em vários atestados, sugiro aposentadoria. Não. Mas qual o critério que o médico assistente ele tem para sugerir aposentadoria por invalidez, tá? Mas lembrando que a invalidez, ela não deve ser incapacidade para aquela atividade habitual. É para todas. Você não pode fazer multiprofissional. Mais nada. É multiprofissional. Aí, insuscetível de reabilitação. O conceito de invalidez é uma incapacidade total, indefinida, multiprofissional, insuscetível de reabilitação. Para fins de concessão da aposentadoria por invalidez. Exatamente. São esses os critérios. Óbvio, né? Eu tenho doença, eu não consigo trabalhar. Então, você é mais uma pessoa, você é mais um ser humano que tem doença e que não consegue trabalhar. Agora, não gera incapacidade, é outra coisa. Isso. Certo, Netão? E para qual trabalho ela gera, outra variação. É outra variação. Exatamente. Também. Vamos lá? Terceiro. Então, parágrafo 3º aqui para o que a gente está discutindo, não tem grande relevância, mas o parágrafo 3º ele fala justamente tudo que o perito pode utilizar para chegar à sua conclusão. Tá? Então vamos passar para o próximo. Quesitação, pessoal. Vamos lá. Quesitação, antes de falar sobre quesitação, eu gosto sempre dessa frase do Sócrates, Michel, que ela define muita coisa. O que ele fala? Saber é poder definir. Quando duas pessoas discutem, devem saber primeiro sobre o que discutem. Se não definirem previamente o objetivo da discussão, poderá suceder que os dois usem a mesma palavra com sentidos diferentes ou duas palavras com o mesmo sentido. Ou seja, quando você vai fazer o quesito, a primeira coisa que você tem que fazer é saber o que você quer comprovar. É difícil você quesitar se eu não sei qual doença eu estou alegando, se eu não sei o que gera a incapacidade, qual é o serviço que o meu cliente faz, qual é o trabalho dele. Imagina que eu vou fazer uma quesitação e eu não sei nem qual é o trabalho dele. Se ele carrega peso, se não carrega, se ele tem que trabalhar em altura ou não tem, como que ele faz esse trabalho. É fundamental que vocês, quando entrevistam os seus clientes, na hora de entrar com benefício por incapacidade, vocês perguntem para eles quais são os riscos a que eles estão submetidos no trabalho. Uma simples conversa com o trabalhador permite eu identificar esses riscos. O que você faz, como você faz, aonde você faz, isso é muito importante na hora de eu fazer a quesitação para eu poder comprovar a incapacidade. Porque como o Michel está batendo nessa tecla aqui, é muito importante vocês entenderem isso, não basta a doença. A avaliação da capacidade laborativa é um misto entre doença e meio ambiente de trabalho. Então eu tenho que ter informações sobre o meio ambiente de trabalho para que eu consiga comprovar a incapacidade. E um documento legal, que você pode... Legal, não fins legais. Um documento bacana que você pode solicitar lá na empresa é o PPP. Sim. Sabe por quê, Neto? O PPP, ele descreve as atividades de forma... Eu não sei falar o pormenorizado. Pormenorizadamente. Isso, a língua dobra, essa palavra não sai. Já li, mas não sai. Lá no PPP tem tudo isso bonitinho. E é isso que você precisa para fazer a comprovação da incapacidade. Sim. Pegar e olha, essa doença aqui, por que neste caso para ele gera incapacidade? Sim. Olha aqui o que ele faz. Exatamente. Apresenta um PPP. E o PPP também vai ter os riscos ocupacionais, ruído, produtos químicos, mecânicos, exatamente. E outra, as pessoas, mas o PPP não é só para aposentadoria especial? Não. O PPP serve inclusive para instruir o processo para a concessão de benefício por incapacidade. Está lá na IN 77 isso daí, que acabou de ser alterada ontem. O artigo 667 agora tem o 667A, B, C e D, lá da IN 77. E já aviso para vocês, tá? Agora em agosto vem IN nova. Então não imprimam a IN 77 do INSS. A IN será revogada. A IN será revogada. A IN 77 será revogada e com certeza depois da Copa já tem IN nova. Presente. Um presente para vocês. Aí depois
de todo mundo comemorar o título do Brasil campeão da Copa, vem presente para vocês, que é estudar a nova IN do INSS. Ela foi para revisão semana passada, eu já falei isso para o pessoal lá de São José dos Campos essa semana. Aí a nova instrução normativa foi para revisão semana passada, e tanto é que a alteração da IN de ontem, 77, falou, olha, ela só vai surtir efeito daqui a 60 dias. É uma alteração que surtirá efeito daqui a 60 dias, ou seja, quando sair a IN nova. Então, já vem a IN nova com todas as alterações. Então, fiquem atentos que em agosto, estourando aí em agosto, tem instrução normativa nova do INSS para vocês estudarem. Assim que eu receber a minuta, eu comunico vocês. Fiquem tranquilos, nos acompanhem. Sempre atualizado. Sempre atualizados, sempre atento a tudo. E voltando nessa questão que o Michel falou do PPP, a gente está aí em vias de entrar em vigor o E-Social. O PPP eletrônico. Exatamente. E o E-Social, ele vai ser muito importante para vocês, porque vários eventos do E-Social dizem respeito à saúde e segurança no trabalho, que está diretamente relacionado à incapacidade laborativa. Então, os empregadores vão ter que informar para a Receita, para o Ministério da Previdência Social, o Ministério do Trabalho, tudo isso, vão ter que informar o quê? Informar justamente os riscos ocupacionais a que esses trabalhadores estão submetidos. Certo? Tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Gente, a gente vai entrar em quesitação. Para não cortar a quesitação no meio, vamos fazer um intervalinho agora, aquele intervalinho nosso padrão de 10 minutos. E aí, a gente volta aqui, eu volto aqui com o professor Neto, ele não vai escapar, fiquem tranquilos que eu vou segurar ele aqui para ele explicar a quesitação para vocês aí, beleza? É rapidinho, Neto. Beleza. Tá bom? Tamo aí. Rapidinho, gente, é 10 minutos, a gente volta já. Não sai daí, Valeu. Aproveita e convide os amigos para vir assistir aqui a nossa sessão da tarde. Rapidinho, é vapo. Daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta já. Voltamos? Voltamos, pessoal? Voltamos aí, gente. Aí. Estamos de volta aí. Já estava ali eu vendo as perguntas de vocês. E já para deixar claro aqui, porque alguém colocou ali, eles estão viajando, né? Então, a gente mata a cobra e mostra o pau. Aqui não tem viagem. Viagem é quem está fazendo a pergunta que não sabe o fundamento. Então, não está viajando. Lei 605 de 49, parágrafos
Artigo 6º. Artigo 6º. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Tá aí a hierarquia dos atestados. Então não tem viagem. Viagem é quem escreve sem ler o fundamento, tá bom? Então tá lá, ó. E a súmula 15 que eu comentei. 15 do TST. Súmula 15 do TST. Atestado médico, ó lá, ó. A justificação da ausência do empregado motivada por doença para percepção do salário, enfermidade e da remuneração do repouso semanal deve observar a ordem preferencial dos atestados médicos estabelecida em lei. Volta aqui, por favor, Lars, na lei 6.000, na lei 605. Volta aí, por favor. Na lei 605. Aí, olha aqui, ó, no parágrafo 2º do artigo 6º. A doença será comprovada mediante atestado médico da instituição da Previdência Social a que estiver filiado o empregado, e na falta deste sucessivamente, essa é a palavra. Sucessivamente. Porque se é sucessivamente, cria-se uma hierarquia. Na falta da Previdência, sucessivamente, então tem uma hierarquia. Exatamente. De médico do Serviço Social do Comércio ou da Indústria, de médico da empresa ou por ela designado, médico a serviço da representação federal, estadual ou municipal, incumbido de assuntos de higiene ou de saúde pública, ou não existindo esses, na localidade em quem trabalhar, de médico de sua escolha, ou seja, o médico assistente é o último atestado possível, tá bom? É o último atestado possível. Nós aqui do Legale, particularmente eu e o professor Neto, nós temos uma responsabilidade muito grande mesmo, e a gente não viaja aqui. Nós não estamos aqui perdendo tempo e nem fazendo vocês aí perderem tempo, tá bom? E eu vi uma outra pergunta ali de uma pessoa que colocou que aprendeu assim numa pós-graduação com relação ao atestado do médico. Aprendeu errado, porque isso não existe. Infelizmente, aprendeu errado, porque isso não existe. O médico assistente, ele faz assistência. O médico assistente faz assistência. O médico perito faz perícia. Tem uma grande diferença entre médico assistente e médico perito. Se você olhar o artigo 52 da Resolução 1931 de 2009, que trata do Código de Ética Médica, está lá que o médico ele não pode contrariar parecer de outro médico. Tá? É parecer de outro médico, não é o parecer de incapacidade ou não incapacidade. É que ele não pode interferir no tratamento. Por exemplo, se um médico diz que você tem que operar, eu não posso chegar e falar assim, não vai operar. Não vai operar, é interferir no tratamento e não falar que tem incapacidade e não tem incapacidade. Infelizmente, é isso que está lá no artigo 52 da Resolução 1931 de 2009. Então, dê uma lida nessa resolução. Isso, não, e é fácil de entender. Como eu volto a repetir, se um perito não pode contrariar o que o médico assistente disse, não tem por que ter perícia, pessoal. É uma coisa meio lógica. Né? É a mesma coisa que você falar, de repente, que o desembargador não pode reformar a sentença do juiz de primeira instância. Então, o juiz que manda tudo. Exatamente. Então, para quem tem recurso de apelação... Então, não tem necessidade de ter recurso. É a mesma coisa. Acaba com os recursos. É a mesma coisa. Se o que vai prevalecer é a opinião de um... Exatamente. Não existe. Tudo bem? Não existe. Na prática, isso não existe. Agora, quem acreditar em contos de fadas e duendes, aí cada um... Aí eu vou repetir uma frase que eu aprendi. Cada um tem a vida que merece, cada um tem o retorno financeiro que merece, cada um tem o trabalho que merece. Então, se vai acreditar em contos de fadas ou não, aí não é o nosso problema. Aqui nós não estamos viajando, aqui nós temos responsabilidade. Certo? Beleza? Vamos lá? Vamos continuar então? Cadê o próximo slide? Vamos passar o próximo slide. Passa o próximo. Aí. Do 465. Então, 465, pessoal, por que eu trouxe esse artigo para vocês? Porque é o primeiro momento que a gente vai ver sobre quesitação no Código de Processo Civil. A quesitação em perícia médica, a gente vai falar aqui especificamente, mas vale para todas as perícias, ela tem 3 tipos de quesitos, a gente costuma dizer. O quesito no momento da nomeação do perito, que é o do 465, a gente vai ver. Tem o quesito que a gente chama de quesito suplementar, e também tem o quesito
de esclarecimento. A gente vai ver cada um deles, começando no 465. Então, 465, o juiz nomeará o perito especializado no objeto da perícia, fixando o prazo para a entrega do laudo, e as partes vão poder indicar os assistentes técnicos e apresentar os quesitos, além de arguir impedimento ou suspensão. Então, este é o momento, por exemplo, Michel, que você vai arguir que o perito não é especialista ou que ele tem algum impedimento, ele é perito da Previdência Social e está fazendo perícia. É neste momento, no momento da nomeação. Não adianta esperar o resultado da perícia para depois fazer a impugnação. Já foi. Este é o momento da impugnação. Tá? Então, além disso, indicar os assistentes técnicos e apresentar os quesitos. Então, a primeira quesitação viria neste momento. O que eu recomendo, Neto, e é assim que eu faço, eu apresento os meus quesitos junto com a petição inicial. Eu não espero o juiz me intimar para apresentar quesitos. Para nomear. Mas ele geralmente intima para a parte nomear assistente técnico e apresentar os quesitos. Então, assim, geralmente é difícil você conseguir um assistente técnico, até porque Sim. o cliente realmente não tem condições de pagar. Tem condições. E aí, se você contrata um assistente técnico, para depois fica difícil nós sermos reembolsados do que nós gastamos com o assistente técnico, mas eu já apresento os meus quesitos na petição inicial. Perfeito. Porque se o juiz falar, apresente os quesitos, eu só reitero os quesitos apresentados na petição inicial. É isso aí. Esse é o momento. Esse é o momento, no despacho dele. Vamos para o próximo. 469. As partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento. Pessoal, então vamos lá. Primeiro quesito, indicou, o juiz nomeou o perito, eu apresentei meus quesitos. Durante a diligência, ou seja, durante o ato pericial, surgiu algum fato novo? Um documento que de repente você não tinha, a perícia demorou para ser realizada e o seu cliente fez um novo exame e você quer quesitar sobre aquele exame, a doença dele complicou, teve uma outra associação, ficou internado, ou seja, aconteceu alguma coisa fática durante esse período, esse interregno de tempo entre o primeiro quesito e a perícia, você vai apresentar os quesitos suplementares. São fatos novos que precisam ser esclarecidos. Você não sabia desses fatos, porque eles ocorreram no passar do tempo, antes da perícia, e você quer apresentar esses quesitos. Quando que eu vou fazer isso? No momento da perícia. Então, se você quer apresentar quesito suplementar, o que eu recomendo? Faça uma petição, protocole nos autos e apresente para o perito no momento da perícia. Exatamente. Entrega lá para o perito. Olha, além daqueles quesitos que eu tinha apresentado, tem aqui uma tomografia que o meu cliente fez agora, faz 2 semanas. E eu queria que o senhor respondesse esses quesitos sobre a tomografia. É isso que é importante acompanhar o processo. Sim. Porque distribuiu, por exemplo, aqui no juizado, você distribui, uns 2, 3 dias depois vem outro despacho, falando, olha, a perícia está dia tal com um perito tal. Tá bom, você já sabe qual é o perito, você já sabe o dia da perícia. Sim. E aí você vai avisar para o seu cliente, olha, a perícia foi dia tal, tal lugar, tal hora. Então leve a documentação médica que você tem para ele. Se no decorrer de hoje que eu estou te ligando até a perícia, o dia da perícia, você fizer uma nova consulta, fizer uns novos exames, me comunique. Me comunique, traga para eu dar uma olhadinha. Ver se muda, né? Às vezes muda alguma coisa. O quadro piorou. O quadro piorou porque você pode apresentar esses exames, esses laudos para o perito, e é óbvio, eu vou lá no dia da perícia. E vou entregar para ele. É óbvio que eu não vou chegar lá e vou tumultuar a perícia para brigar, para participar, não. Só vou comunicar ao perito e falar, olha, eu estou te apresentando aqui uns quesitos, Sim. É óbvio que eu vou deixar uma cópia para o perito e já vou juntar no processo. Sim, para não dizer que ele não recebeu. Comunicando o juiz que eu estive lá, acompanhando fulano, ou a parte autora, apresentei os quesitos para o perito, os quais estou depositando agora em juízo, para responder. Isso. Porque ele pode simplesmente falar, não recebi nada. Não recebi, exatamente. E acontece. Não recebi nada. Não, comunique e junta no processo. Vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Vamos dizer que o seu cliente tem um quadro de um câncer. E aí, de repente, marcou a perícia, quando você entrou com a ação, ele não tinha metástase.
Sim. E aí, quando foi chegando perto da perícia, o médico dele falou, agora você tem uma metástase. Você tinha um câncer de mama, agora você tem uma metástase pulmonar. Você não sabia que ele tinha, você não fez nenhum quesito sobre a metástase. Não. Então aí, no momento da perícia, eu vou apresentar a quesitação sobre esse agravamento da doença. Que é um fato novo que surgiu, que você não sabia. Não tinha nenhum, não sabia. Não sabia. Não tinha como presumir a metástase do câncer. Exatamente. Né? É um exemplo que a gente pode dizer que você pode utilizar do quesito suplementar, que seria a segunda modalidade de quesito. A primeira no momento da nomeação do perito, a segunda durante a diligência, que é o quesito suplementar. E aí, pessoal, nós vamos partir para o 470, que é o que eu falei, que quem deve indeferir o quesito é o juiz. Então, quem deve indeferir quesitos impertinentes é sempre o juiz. O perito não pode justificar não responder um quesito porque ele entende que aquele quesito é impertinente. Tá? Cabe ao juiz fazer esse indeferimento. E lembrando que, né, os quesitos são para identificar o quê? A incapacidade, fazer a relação da doença com a incapacidade para o trabalho. Sim. Porque a doença, eu sei, eu tenho doença. Tem lá a doença. O segurado é portador de C, de Y, X, tá. Mas tá bom. O que representa essa doença? E essa doença para o trabalho, ela incapacita sim ou não? Lembra da aula do bloco anterior? Eu tenho que levar em consideração, olha, essa doença é não conseguir trabalhar ou não deve trabalhar? Quais os aspectos que você deve colocar isso na quesitação, não é isso, né? Exatamente. Sempre lembrar que quando você vai fazer o quesito, você tem que recordar se essa doença a pessoa consegue fazer o trabalho e não deve, ou se ela não consegue. Exatamente. Porque vai mudar o meu quesito. Com certeza. Tudo bem? Então, aqui eu coloquei os principais equívocos que a gente comete na hora de fazer a quesitação. Então, vamos ver aqui o slide. Primeiro, confundir patologia, doença com manifestação clínica. O que eu estou dizendo? O que eu quero dizer com isso? Quando você vai fazer o seu quesito, muitas vezes você fica batendo na tecla da doença, mas o que incapacita é a manifestação clínica. Ou seja, vamos pegar um quadro de coluna. Não adianta eu ficar falando que o indivíduo tem hérnia de disco. Não. Por quê? Porque a hérnia de disco pode ser que tenha muita gente que está trabalhando, pode ser que eu tenha hérnia de disco, o Michel tenha hérnia de disco. E eu não sei que eu tenho. Ele nem sabe que tem. Não é a hérnia de disco que incapacita. O que incapacita, Michel? A manifestação clínica da hérnia de disco, que é o quê? A lombalgia, a lombociatalgia. Então, o meu quesito ele vai ser voltado sempre para a manifestação clínica. Eu tenho uma lesão no ombro, tá? Mas não adianta só eu colocar o nome da doença. O que eu não consigo fazer com esse ombro? Quais são os movimentos que eu não posso fazer por causa da minha doença no ombro? O que essa doença no ombro me impede de fazer? O quesito ele tem que ser voltado sempre para a parte funcional do órgão. Uhum. Não só voltar o quesito para a questão da doença. Muitas vezes se discute muito doença e se esquece justamente da manifestação clínica, que é o que incapacita. Exatamente. É por isso que eu falo e repito, reitero. Doença, todos nós temos doença. Agora, essa doença incapacita para o trabalho? Não sei dizer. Eu tenho que saber qual é o trabalho que eu realizo, qual é o meu esforço físico. Exatamente. Eu tenho uma doença, eu caí e quebrei o pé. Eu estou incapacitado para o trabalho? Depende. Se eu fosse convocado pelo Tite, estaria. Agora, como eu não fui convocado pelo Tite, não estou. Eu posso vir dar aula e ficar sentado, por exemplo. Eu posso advogar e ficar sentado. Então, o pé quebrado não me incapacita para o meu trabalho habitual. O meu trabalho habitual, o pé quebrado, não me incapacita. Diferentemente daquela pessoa que trabalha na linha de produção que quebra o pé. Sim. Aí sim, ele está incapacitado. Porque o trabalho dele é em pé. Porque o trabalho dele é em pé e ele está numa linha de produção. Logo, há incapacidade para o trabalho em relação do pé quebrado dele. Então, o que pode incapacitar um, não incapacita outro. O meio ambiente de trabalho é que vai definir se o indivíduo está incapacitado, ou não. Por isso a importância da gente discutir sobre o meio ambiente de trabalho, o que esse indivíduo faz no trabalho. Exatamente. Isso é fundamental quando a gente vai fazer o quesito. O que ele faz, o que ele exerce, o que ele faz. Infelizmente a gente não vê isso nos laudos, né? Não. No laudo, geralmente, a função é só o nome da função. Auxiliar de produção, ajudante geral. E não se discute exatamente o que o indivíduo faz. Eu sempre bato nessa tecla.
muitas empresas têm esse nome, né? A função ajudante geral. Mas é diferente um ajudante geral de uma metalúrgica, de um ajudante geral de uma indústria química, de um ajudante geral de uma gráfica. O que tem de diferença entre esses profissionais? Os riscos ocupacionais a que eles estão submetidos. Então, se tem diferença no risco ocupacional, a avaliação da incapacidade pode mudar. Pode ser que para uma determinada função, o indivíduo que tem asma seja incapaz. E para uma outra função onde não tem risco, ele não seja incapaz. Exatamente. Ô Neto, isso que você acabou de falar corrobora o que eu falei no curso que eu tenho lá no Formação do Previdenciarista. Quem tiver interesse em conhecer o curso de Formação do Previdenciarista, entre em contato aí com a Esther, que ela passa todos os detalhes, que é exatamente na parte de benefício por incapacidade. Por quê? Quando você vai requerer um benefício judicialmente, qual é a parte mais importante da petição inicial? A descrição da função. A qualificação e a descrição da função que eu falo para eles. Sim. Na petição inicial, eu não tenho que colocar lá que ele é ajudante geral, que ele é mecânico. Não! Eu tenho que trazer o que ele faz. Exatamente. Descrever a função dele. Porque com a descrição da função, com a descrição da atividade, que eu vou linkar a incapacidade. A gente, no curso aqui do Legale, no sábado que a gente deu, quem assistiu recebeu aí em primeira mão um questionário que eu criei para ser aplicado com os clientes. Para quê? Para reconhecer os riscos ocupacionais. O curso que foi de perícia, né? Foi de perícia. Curso de perícia. Gente... Sábado aqui no Legale, hein? Foi de graça, 1 quilo de alimento. Gente, vocês precisam ficar atentos ao site do Legale. Nem sempre nós temos tempo de divulgar os cursos por e-mail, pelas redes sociais. Vocês precisam ficar atentos ao site do Legale. Sábado que passou, teve um curso com o professor Neto referente à perícia médica. Quem veio ganhou aí um questionário, e esse questionário foi utilizado para você poder... Eu até trouxe o questionário, expliquei como usar, para você identificar os EPIs, pelo EPI identificar o risco, porque dá para a gente fazer isso. Sim. Se o indivíduo usa protetor auricular, por óbvio, tem ruído no ambiente de trabalho. Ninguém usa protetor auricular porque é bonito. Porque é bonito. Não, é porque tem ruído. Se ele usa capacete, é porque tem risco de cair alguma coisa na cabeça dele. Se ele usa cinto trava-queda, porque ele trabalha em altura, e assim por diante. Então a gente trouxe aqui um questionário, e é fundamental, vocês têm que ter o costume de, na hora de fazer a entrevista com o cliente lá, vocês perguntam... É igual entrevista trabalhista, fala, recebeu o fundo de garantia, fez hora extra, não sei o quê. Tem que perguntar sobre o meio ambiente de trabalho. Como é? O que você faz, quais são os riscos, pedir para que ele traga o ASO. O atestado de saúde ocupacional é um documento que também vai trazer informações para vocês poderem identificar os riscos e, como o Michel disse, qualificar a petição inicial e descrever a função. Descrever a atividade. Não colocar lá fulano de tal, ajudante geral. Não. Ajudante geral de quê? Se eu falo um ajudante geral do Legale, ajudante geral aqui do Legale pode pegar aqui a cadeira, fazer a limpeza, arrumar. Isso é ajudante geral, eu posso imaginar isso. Tá, mas e um ajudante geral de uma fundição, de uma metalúrgica, de uma indústria química, o que ele faz? Exatamente. Não sei dizer. Quais são os riscos que ele está exposto? exposto? Depende da atividade, do meio ambiente. E sabe aonde tem essa informação? No PPP, que é a descrição da atividade. Por isso que é importante, toda ação que visa o reconhecimento de benefício por incapacidade, gente, além do laudo médico, além de assistente técnico, além de quesito, é importante você apresentar um PPP, porque lá não é você que está colocando a atividade dele. É a empresa. É a empresa que está falando. A atividade dele aqui no meu local de trabalho é assim, e assim, e assim. Ora, se essa atividade é assim, 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 e a doença é essa, óbvio que eu já estou gerando, já estou fazendo link com a incapacidade para o exercício dessa atividade. Pegaram, gente? Caiu fichas aí? Caíram fichas? Pegaram? Estão gostando? Estão gostando? Certo? Então, voltando aqui. Confundir
diagnóstico anatômico com diagnóstico funcional, que vai de encontro àquilo que a gente estava falando, da doença, né? Então, diagnóstico anatômico é a hérnia de disco, diagnóstico funcional é ele não conseguir fazer determinada, que é o dano causado por aquele diagnóstico anatômico. Sim. Nem sempre um diagnóstico anatômico representa um dano, um diagnóstico funcional. Ou seja, por isso que o médico, às vezes, nos laudos colocam isso e vocês não entendem. Fala assim, o exame não é suficiente para comprovar a incapacidade, o exame complementar, o exame de imagem. Então, o ultrassom, a ressonância, realmente não é. Porque eu tenho que, diante daquele exame, avaliar quais são as repercussões funcionais que aquela alteração causa no indivíduo. Porque a incapacidade ela é decorrente da repercussão funcional, não do diagnóstico anatômico. Tá? E, para finalizar aqui no slide dos principais equívocos, o não conseguir com o não dever, que é o que a gente já discutiu aqui. Não conseguir é a incapacidade e o não dever por causa da prevenção, dano, risco de vida para si ou para terceiros, ou agravamento da doença. Então, eu estou prevenindo que essas coisas aconteçam. O Manual de Perícia da Previdência Social contempla essas coisas como incapacidade. Então, a gente tem que considerar isso. E aí, por isso que precisa dar um Google, Manual da Perícia Médica do INSS, e estudar o manual. Sim. O novo manual. Saiu agora em finalzinho de março, começo de abril. Então, se for dar o Google, põe lá, Manual do INSS da Perícia Médica 2018. Sim, recentemente até eu teve uma entrevista, me perguntaram sobre o manual, e eu acho que ele é uma fonte importantíssima de informações, não só para os peritos do INSS, mas para todo mundo. O advogado tem que usar o manual na hora de fazer as petições, na hora de fazer as impugnações de laudo, tem que usar. Tanto é que lá no manual, Neto, tem uma parte lá, você já deve ter visto isso, que quando ele fala assim, que o perito, quando for avaliar a incapacidade, ele tem que avaliar sobre além de outras coisas, 2 aspectos. Quanto ao grau da incapacidade, sim, e quanto à duração da incapacidade. Quanto ao grau da incapacidade e a sua duração, o perito deve avaliar. Porque quanto ao grau, essa incapacidade, ela é total, ela é temporária ou ela é permanente ou parcial? Isso é quanto ao grau da incapacidade. E quanto à sua duração, ela é temporária? Ela é temporária, essa duração, ou ela é definitiva, permanente? O perito deve avaliar, o perito do INSS, quando da realização da perícia médica, ele deve avaliar isso. Se o grau da incapacidade e a sua duração. Isso está onde? Está lá no Manual de Perícia Médica do INSS. O INSS tem o Manual de Perícia Médica. Dá um Google aí que vocês acham o novo manual. É de agora, é de finalzinho de março, começo de abril, saiu o novo manual do INSS. Então, põe lá no Google, Manual de Perícia Médica do INSS 2018, que vocês acham o manual novo do INSS. E precisa usar o manual, gente. Assim como tem o manual da aposentadoria especial do INSS, tem o manual de perícia, o INSS tem manual para tudo. E o manual do INSS é de orientação para os seus servidores. Óbvio. Se eu já conheço a orientação, o que eu vou fazer? Olha, está aqui no manual. Segue o que está no manual, porque o manual é a sua Michel, orientação. Não sei se consegue pegar esse canto aqui. Consegue. Foca então vamos aqui, lá, Benê, foca aqui, ó, por favor. Pessoal, a incapacidade, o perito sempre, a gente não vê isso nos laudos e vocês têm que cobrar isso. Sempre ele vai ter que classificar a incapacidade em parcial ou total, temporária ou indefinida, que é o nome mais correto, né? A gente pode usar permanente também, mas o nome mais correto é indefinida. Uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional. Uniprofissional para uma só função, uma só profissão. Multiprofissional para várias funções ou profissões. E a omniprofissional, que é para toda e qualquer função ou profissão. Que aí a aposentadoria aqui, por invalidez se dará aqui, ó, na omniprofissional. Porque ele não pode exercer nenhuma outra atividade e outra. Também não tem possibilidades de reabilitação profissional. Aí sim
sairá na aposentadoria por invalidez. Alguns casos, até a multiprofissional, a gente pode considerar na aposentadoria por invalidez, desde que seja insuscetível de reabilitação profissional. Isso. E lembrar sempre também que aí não é tanto uma questão médica, né? É uma questão mais, até de uma perícia social, se for o caso, da incapacidade social. Sim. Por quê? Porque muitas vezes o indivíduo até pode ser reabilitado, mas ele trabalha tanto tempo em serviço braçal, pensa um pedreiro, 30 anos sendo pedreiro. Aí agora ele não pode mais ser pedreiro, vai ter que reabilitar ele num serviço administrativo. Ele é analfabeto. Será que eu consigo reabilitar ele? Não. Então, por ser insuscetível de reabilitação, mesmo ela não sendo multi ou omniprofissional, eu já vou considerar uma aposentadoria. Porque eu não tenho como reabilitá-lo. Exatamente. Então essa classificação aqui tem que estar na cabeça de vocês. E para quem me acompanha aqui há bastante tempo, teve a oportunidade, Neto, outro dia, acho que foi no final do ano passado, eu fiz uma sessão da tarde sobre a reabilitação profissional na visão do INSS. Legal. E trouxe para eles o manual de reabilitação profissional do INSS. Perfeito. Porque o INSS ele fala assim, tem olha... Tem um manual. Essa é a primeira coisa, vamos ler o manual. Tem um manual. E o engraçado é que o INSS fala, ó... Primeiro, para eu fazer a reabilitação, eu tenho que saber se essa pessoa é elegível à reabilitação profissional. Aí o INSS tem lá, olha, para você, perito, indicar ele para reabilitação profissional, primeiro, preciso saber a região que ele reside, a região que ele trabalha, qual é a idade dele, qual é o grau de escolaridade e... sobretudo, qual a chance que ele tem de ser reabilitado. Claro. Isso é o manual do INSS. Porque se não tiver condições de ser reabilitado, aposenta por invalidez. Tem que aposentar, claro. Porque se você não consegue reabilitar o indivíduo, por mais que ele possa exercer alguma função, não tem como. Esse caso, por exemplo, o pedreiro. O cara é pedreiro há 30 anos. Como que você vai reabilitar ele? Não tem como. Analfabeto, não sabe ler e escrever. Você vai colocar ele para fazer o quê? Não dá, né? Não dá, né? Certo? Então vamos lá, vamos pro próximo. Próximo slide, a quesitação. Então, a quesitação, a perícia médica, então, ela tem por finalidade esclarecimento técnico da matéria médica de interesse jurídico. E a quesitação, ela vai servir para quê, pessoal? Apresentar ao perito judicial o que necessita ser esclarecido sobre o fato médico que depende de conhecimento técnico específico. Ou seja, a quesitação, ela serve para vocês mostrarem para o perito o que vocês querem saber. É isso que a gente está dizendo aqui. Quando eu entro com a ação, eu já tenho que imaginar o que eu pretendo comprovar com a prova pericial e mostrar para o perito, ó, perito, eu quero saber se essa doença... o indivíduo consegue exercer a atividade, se tem risco de vida ou não tem, se ela incapacita, se o uso da medicação para o tratamento dessa doença altera a cognição dele, ou seja, o que vocês muitas vezes utilizam, se ele pode dirigir veículo automotor porque tem um efeito colateral do remédio, se ele pode fazer tal coisa, ou seja, com essa quesitação eu vou mostrar para o perito, é isto aqui que eu quero saber. Tá? Para isso, pessoal, é muito importante, quando a gente está falando de perícia, de benefício por incapacidade, vocês colocarem os documentos no processo em ordem cronológica. Porque muitas vezes o que vocês pretendem comprovar é justamente o quê? A data do início da incapacidade. Nossa, eu falei isso, né, sem querer te cortar, não, eu falo isso para eles há bastante tempo. Tomar o cuidado com o documento, com a data do início da incapacidade. Sim. Porque se ele me junta um documento antigo, quando o segurado não tinha qualidade de segurado, já era, perdeu o benefício. Perdeu. E aí eu falo para ele, tem que tomar cuidado com isso. Quando o segurado apresentar a documentação para vocês, primeiro... pega o CNIS do segurado, pega o CNIS dele e olha, se quando do surgimento do primeiro atestado ele tinha vínculo empregatício ou estava na qualidade de segurado. Porque se você junta um documento com data para início da incapacidade, ele não tinha qualidade de segurado, perdeu. Então é muito importante pegar o CNIS do segurado. Porque lá no CNIS que vai ter todas as informações atualizadas. Se quando ele foi ao médico pela primeira vez, ele tinha qualidade de segurado. Que, além disso, né? Lembrar que o fato dele ter a doença antes não tem nada a ver, não tem problema. Ele pode ingressar no sistema doente, o que ele não pode ingressar no sistema é incapaz. Que é diferente. É diferente. Então, a gente tem uma data do início da doença. A DID.
e data do início da incapacidade. E aí vocês muitas vezes querem retroagir o benefício, né? Então você ingressa lá, quer pedir o atrasado por causa da incapacidade, e vocês não colocam documentação em ordem cronológica para comprovar. Aí você vai querer que o perito fique lá procurando o documento, muitas vezes ele não vai procurar o documento, e você perdeu a oportunidade de comprovar a data do início da incapacidade. Então eu já vou fazer um quesito sobre aquele documento que comprova a incapacidade. Conforme folhas tais do processo, tem lá um documento que comprova a incapacidade. E outra, né? Aí depois, mas o juiz só reconheceu a partir do laudo. O juiz só reconhece a partir do laudo porque não tem documento definindo antes. Exatamente. Se não tiver documento antes, documento médico antes... Foi naquele momento que se constatou a incapacidade. Naquele momento que foi constatado. Na verdade, foi a perícia, uma fotografia. Foi na hora que eu fui lá, tirei aquela foto. Exatamente. Ali eu identifiquei. Tá? Aí ganha importância prontuário médico, Sim. Aí ganha importância os documentos médicos que vocês trazem. Tá bom? Exato, o prontuário médico, sensacional. Fundamental. Direito do paciente, tá? Isso é muito importante. A gente sabe que tem muita gente que fala, tenho dificuldade em obter. Na verdade, o prontuário médico ele só está sob a guarda do médico, mas é um direito do paciente ter acesso ao seu prontuário. Exatamente. É só requisitar. Exatamente. Tá bom? Próximo slide aqui, ó. Vamos lá. Aí é uma pergunta para vocês, pessoal. Como fazer os quesitos? Vocês acham que é melhor fazer quesito genérico ou quesito específico? O que vocês acham aí em casa? Eu devo fazer quesito genérico ou quesito específico? Claro que a gente tem que fazer quesito específico. Né? Sem dúvida. Quesito genérico muitas vezes alguns colegas de vocês, né, advogados mandam e falam assim, doutor, o senhor tem um banco de quesitos? Não, não tenho banco de quesitos, porque eu tenho que analisar o caso e fazer quesito caso a caso. Quando você vai fazer a quesitação, você não pode fazer quesito genérico. Não tem quesito de Lerdort, quesito de perda auditiva, quesito de doença psiquiátrica, não. Eu tenho que analisar o caso e fazer o quesito específico para aquele caso. Quesito padrão, quem tem é o INSS e o juízo. Isso, não vai você também fazer quesito padrão. O advogado não pode ter quesito padrão. Exatamente. Até porque, primeiro, eu sou advogado. Eu não tenho competência para fazer quesito em determinada matéria médica. Alguma coisa ou outra eu consigo. Outras coisas eu preciso me socorrer do assistente técnico. Porque a matéria é tão específica que eu não consigo. Vou te dar um exemplo, Neto. Eu tenho uma cliente que ela tem síndrome de borderline. Sim. Síndrome de borderline. Eu fiz um estudo sobre o diacho da síndrome de borderline. De tanto que eu pesquisei sobre essa doença, eu encontrei lá no estado de Santa Catarina um estudo técnico e científico da Secretaria da Saúde do estado de Santa Catarina. E esse estudo, ele chegou na seguinte conclusão: a pessoa com a síndrome de borderline, não importa o grau, ela tem a tendência de cometer suicídio. A pessoa portadora da síndrome de borderline tem a tendência de cometer suicídio. Qual é a dificuldade? De identificar a síndrome de borderline. Sim. Essa foi a fazer o diagnóstico. De fazer o diagnóstico que ela tem a síndrome de borderline. E o médico assistente dela fez. Você falou, olha, ela tem síndrome de borderline. Agora, incapacita para o trabalho dela a síndrome de borderline? Né? Esse foi o trabalho que eu tive, de pegar essa síndrome de borderline e levar ela para o campo do direito bancário, porque ela era bancária. Sim. E aí incapacita para ela exercer atividade, ou melhor, ela desenvolveu essa síndrome de borderline no meio ambiente de trabalho em razão das metas impossíveis de serem cumpridas do banco. Foi esse o motivo, essa foi a origem da síndrome de borderline. Só que aí o perito do judiciário falou, tudo bem, mas ela não está incapacitada para trabalhar, ela pode fazer outra atividade. Uhum. Ela só não pode fazer aquela atividade que agrave ainda mais a síndrome de borderline. Nesse caso a gente pensaria mais no agravamento. No agravamento. Não na causa da doença. Não na causa da doença. Isso. Mas foi exatamente isso. Eu falei, olha, tudo bem, ela pode conseguir, só que ela não deve trabalhar em razão do agravamento, porque se agravar, é pior. Sim. Tanto pior para a empresa, quanto pior para a Previdência, é pior o agravamento. Então, melhor agora é o quê? É o afastamento
para poder tratar e aquilo ali, quando deu uma melhoradinha, reabilitar para uma outra função. Exatamente. Mas imaginem tantas doenças que hoje na moda o nome de doenças. Sim. E tem que estudar a fundo essas doenças. Eu costumo dizer o seguinte, a gente sabe que é uma dificuldade de vocês contratarem assistentes técnicos nos benefícios por incapacidade em razão dos clientes que são míseros, estão passando fome, etc. Se for possível, é o melhor cenário. Porque o assistente técnico ele vai te auxiliar em muitas coisas, questões médicas que às vezes falta o conhecimento do advogado, o que é natural, né? Não é a área de formação de vocês. Mas, se você não tiver a possibilidade de contratar um assistente técnico, use o Google. Digite o nome da doença. Nós temos documentos do próprio INSS que tratam das doenças. Tem protocolos do INSS para perícia médica. Nós temos a instrução normativa número 98 que trata de Lerdort. Tem a ordem de serviço 606, ordem de serviço 608. Uma trata de perda auditiva, a outra trata de Lerdort também. Sim. Nós temos um manual de doenças relacionadas ao trabalho do Ministério da Saúde. É só digitar no Google que você consegue ter acesso a esse manual. Tudo. As sociedades médicas, Sociedade Brasileira de Pneumologia, Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, tem documentos disponíveis na internet explicando sobre as doenças. Então dá para você ler estudar. E entender o que está acontecendo. Ninguém está querendo que vocês tratem doença, não é isso, não é a função aqui. Não. Mas ter uma visão geral para você até poder fazer a aquisitação. Tem a plataforma Cielo também, né? Também, que é de artigos científicos. Artigo científico que trata várias doenças. Sim. Aí. E assim, é estudar a doença para ver e entender se essa doença gera incapacidade. Exatamente. Quesito sempre específico. Direto ou indireto? Isso. A gente vai fazer o quesito de forma direta ou indireta. O que significa isso? Eu vou perguntar para o perito, tem incapacidade? Ou eu vou fazer isso de uma forma indireta? A gente faz alguns quesitos diretos, mas também é bom fazer quesitos indiretos. Sim. Porque é o quesito que ele falou que é a pegadinha. Era a pegadinha, capcioso. Capcioso. Se ele respondesse, bingo, gol. Igual o colega falou ali, pô, você colocou um quesito capcioso. Se ele respondesse, estava na cara do gol. Com certeza, estaria na cara do gol. Por quê? Por que quesito capcioso ou quesito indireto, né? Indireto. Porque a gente vai fazer assim. Em vez de eu perguntar, este indivíduo pode trabalhar em altura, eu vou pegar a doença. Exemplo, ele tem epilepsia. O indivíduo que tem epilepsia, é possível prever quando ele vai ter crise convulsiva? A resposta vai ser não. Não. Então, esse indivíduo, se ele trabalha em altura, pode ser que ele tenha uma crise convulsiva em algum momento da vida dele? Sim. Então tem risco de vida para ele? Sim. Então ele está incapaz para esse trabalho. Sim. Vocês viram que eu fiz uns quesitos de forma indireta? Eu não perguntei para o perito. O autor está incapaz para o trabalho? A epilepsia o incapacita para o trabalho? Não, esse é um quesito direto. Não, então assim, olha, igual ele falou, a pessoa portadora, você consegue presumir quando ela vai ter? Não. Ela pode ocorrer em qualquer fase? Pode. Sim. Inclusive no trabalho? Sim. E se ele estiver em altura, ele pode correr, sofrer o risco de cair e morrer? Sim. Olha aí. Pronto, está comprovada a incapacidade. Comprovada a incapacidade. Exatamente. A gente está fazendo o quesito de uma forma indireta. É aquela história assim, em vez de eu falar que aquilo é um porco, eu falo, tem orelhinha de porco, tem narizinho de porco, tem rabinho de porco, tem patinha de porco, então é um porco. Certo? Vamos lá. Outra, continue aqui, Neto, com eles, por favor. Quesitação. Importância de se conhecer o caso e dos documentos juntados aos autos. Chama a atenção do perito para determinado fato e faz com que o perito tenha que ler documentos importantes. Pessoal, muitas vezes vocês juntam uma tonelada de documento médico. Eu já fiz perícia de homem que tinha juntado a mamografia da esposa dele. Por quê? Porque às vezes vocês falam assim, me traz todos os documentos que você tem na sua casa. Aí vocês pegam tudo aquilo e juntam no processo sem ler, sem ver o que é. É, isso que é o pior. Esse que é o problema. Então, se você tem um documento que ele é fundamental, às vezes eu tenho, por exemplo, o que eu falei, quero comprovar a data do início da incapacidade. E este documento comprova a data do início da incapacidade. Eu vou fazer um quesito específico sobre aquele documento, para chamar a atenção do perito para aquele documento. Exatamente. Tá bom? Outra coisa aí, outro slide para vocês. Quesito como linha condutora da prova pericial. Isso. Explica aí, Neto. O quesito ele vai conduzir o raciocínio do perito. Como eu disse, a história do tem orelhinha de porco, tem focinho de porco, tem pezinho de porco. Ou seja, eu vou conduzir o perito no raciocínio para a comprovação da minha tese jurídica. Esta é a grande função do quesito. Eu orientar o perito naquilo que eu quero comprovar e conduzir o raciocínio dele na minha tese. E lembrar sempre
uma coisa que é muito importante, pessoal. Às vezes a conclusão do laudo não é a que vocês querem. Não. E aí você tem que utilizar os quesitos justamente para tentar derrubar o laudo. Ver se os quesitos são congruentes com a resposta da conclusão, se a resposta do quesito condiz com o que está no conteúdo do laudo. Porque não é incomum, às vezes, a gente observar que o quesito, o que está respondido no quesito não tem nada a ver com o corpo do laudo. Então a gente tem que observar tudo isso. Não mesmo. Tá bom? A ausência de resposta aos quesitos, cerceamento de defesa. Tudo bem? Você repete o 473, Isso. né? Que a resposta tem que ser conclusiva a todos os quesitos. Nunca esquecer disso, se não for conclusivo, é cerceamento de defesa. Exatamente. E finalizando com o último tópico, que é o 477. Lembra que eu falei 2 artigos importantes? 473, 477. O 477, no parágrafo 3º, ele fala que, se ainda houver necessidade de esclarecimentos, o perito poderá ser chamado para responder a quesitos em juízo. É o que a gente chama de quesitos de esclarecimento. Então nós temos 3 modalidades de quesito, pessoal. Quesito no momento da nomeação, quesito suplementar e o quesito de esclarecimento. Que é na perícia. Que é na perícia, certo? Olha aí, gente, para quem tem interesse, para quem tiver interesse nos livros do professor Neto e do professor João, tem aqui, ó, o livro de perícia médica no direito, que é do professor João Batista Opt Júnior e do professor Batista Opt Neto, que é o Neto aqui do meu lado. E também tem o livro de perícia médica trabalhista, o erro médico, perícia médica, sigilo médico em perícias médicas, medicina do trabalho e perícia médica. São todos os livros da família Optis. Quer aprender perícia médica? Comprem os livros da família Optis. E aqui, pessoal, só chamar a atenção, esse livro Perícia Médica no Direito, que é esse livro azulzinho aí que vocês estão vendo, a capa azul, ele tem um capítulo específico sobre a hierarquia dos atestados. Sobre a hierarquia dos atestados. Tem um capítulo específico sobre aquela lei que a gente comentou, 605 de 1949, e essa história de que o perito não pode ir contra o laudo, o parecer do assistente técnico ou o laudo do médico assistente. Então, querem aprofundar o estudo sobre isso, sobre essa questão? Olha o livrinho azulzinho deles aqui, ó. Eu tenho, particularmente, é muito bom. Que me ajuda. É um livro que eu tenho, esse aqui, ó. É um livro que eu tenho na minha biblioteca, que fica do lado do meu... Esse aqui fica do lado do teclado, porque toda vez que eu estou fazendo alguma coisa sobre benefício por incapacidade, é onde eu consulto e fundamento. Porque aqui eu acho tudo que eu preciso. Então, comprem o livro deles. Comprem o livro, assim como vocês comprem os meus cursos para me ajudar, eu agradeço. Comprem os livros dele, da família Optis também. O azulzinho é perícia médica no direito, ou seja, é para todo o ramo do direito. Sim. Não está ali vinculado ao direito previdenciário ou trabalhista, é para todo o ramo do direito. Você vai usar para tudo. Precisa de perícia em qualquer área do direito? O livro deles aqui. Certo, Netão? Certo. Netão, 10 minutos para responder a pergunta dos colegas. Beleza. Vamos lá, mas já quero te agradecer. Obrigadão. Muito obrigado pela parceria aí, por aceitar o nosso convite. Pessoal, nós estamos aí indo para ler as perguntas. Algumas perguntas ali nós lemos. Eu tenho certeza que várias nós já respondemos aqui no decorrer da aula, mas eu vou passar ali um geralzão e vamos recapitular ali as perguntas e as dúvidas. Vamos lá? Vamos lá. Bora. Estamos indo, Benê. De encontro com o Benê. O Benê é gente boa, viu, gente? A única coisa que não presta nele é que ele é corintiano. Tirando isso daí, tudo certo. O Benê é um cara 10. O que estraga ele é torcer pro Corinthians. É torcer pro Corinthians. A única coisa que estraga o Benê é torcer pelo Corinthians. 136 pessoas, olha que bacana. Isso aí, bacana. 138. Vamos às perguntas, Neto. Eu vou passando aqui, ó. Bem nesse aqui fica melhor. 145 likes, que bacana. Vamos às perguntas. Gostaria de saber a cidade... Ah, o Bruno do Rio de Janeiro está aqui em São Paulo. Brunão, show de bola. Vamos. Pergunta. Qual a importância para o advogado do auxílio de um assistente técnico? Aumenta a chance de êxito nos benefícios por incapacidade? Você recomenda que o advogado tenha uma equipe de assistente? Ô, Benício,
Eu, advogado, acho que assim, é importante você ter um assistente técnico para você fazer ali os quesitos, ter um suporte para impugnar o laudo do perito. Eu acho importante isso, mas eu sei que é caro manter um assistente técnico. E você? A grande questão é essa, né? Eu acho que havendo a possibilidade, você conversando com o seu cliente, e às vezes tem até advogados que eles mesmos custeiam, dependendo do valor da ação dos atrasados, eles já verificam que é uma ação que, se ganhar, o valor é alto. Às vezes tem até advogado que custeia o assistente técnico. A grande questão é o seguinte: se você reunir 3, 4, 5 advogados e der um volume grande para o médico que você vai contratar, às vezes ele vai conseguir até fazer um valor mais em conta. Sim. E você conseguir contratar esse assistente técnico. Fazer uma parceria. Fazer uma parceria, exatamente. É diferente se você mandar um caso para ele por dia e de repente você mandar 5, 6. Bacana. Né? O Alexandre aqui ele pergunta, Neto, existe um lapso temporal mínimo para a realização de perícia? Pois muitos clientes informam que não são examinados direito e porque os peritos não apresentam laudo conclusivo. Um tempo mínimo para a realização da perícia é difícil a gente estimar, né? Um tempo mínimo. Cada perícia ela é muito peculiar. Tem perícia que você vai levar mais tempo, tem perícia que você vai levar menos. Pode ser que eu faça uma perícia em 30 minutos e tem uma perícia que eu faça em 2 horas. É muito complicado a gente definir um tempo. E o profissional ele tem autonomia para ele poder fazer no tempo que ele achar necessário. A grande questão aí, em relação a essa questão se o laudo foi conclusivo ou não, é você depois da manifestação, a gente apresentou aqui 473, 477, impugna o laudo, ele tem que ser conclusivo. Se ele não for conclusivo, artigo 480, nova perícia. O Ponte Preta, já faz 6 meses que não recebo nada, estou incapaz para o trabalho e a perícia judicial só em junho, meu Deus. Não é só você não, viu, Ponte Preta? Estamos várias pessoas na mesma situação. Infelizmente é o momento que nós estamos passando. Sim. Aí não tem o que fazer. O Bruno fala, número adequado de quesitos. O professor Sodero Pai comenta em cursos que o número ideal, mesmo para investigar plenamente uma capacidade, seria de 150 a 180 quesitos. Já vi ele falando isso em palestra da UAB. Ô Bruno, você pode até ter ouvido o professor Sodero falar sobre isso. Mas 150 a 180 eu acho eu acho muito, né? Eu não faria. Respeito a opinião dele, como eu respeito todos. Se ele falou, né? Se ele falou, mas eu não faria tudo isso. Eu faço no máximo 20. Certo? Beleza? Alexandre Pires. No caso de turno do Carpo, a beneficiária não consegue exercer a atividade. Ficou recebendo benefício por 7 anos. Depois foi cessado, sem fundamentação. Um absurdo. Eu concordo, Alexandre. Um absurdo mesmo. Tem que entrar no judiciário para restabelecer isso daí. Benício, pergunta. Qual a melhor forma de impugnar laudo pericial incompleto? Genéricos em análise detalhada da incapacidade em confronto com a atividade desenvolvida pelo trabalhador, Neto. Joga para você essa daí. Então, a melhor forma de você impugnar é justamente buscar no artigo 477, no 473. Se ele não tem fundamentação, ele não está cumprindo com o artigo 473, aqueles incisos que a gente mostrou para vocês, inciso 2 e inciso 3. Então, você tem que usar do 477... você tem lá no 477 dizendo que o perito tem o dever de esclarecer os pontos controversos, os pontos divergentes apresentados pelo advogado e remeter ao 473 porque ele não está cumprindo com o mínimo que se espera de um laudo pericial. O Benício fala, você aconselha juntar a inicial o parecer de assistente técnico? Este parecer pode ser feito apenas com análise presencial do cliente ou pode ser feito à distância através dos exames? Benício, eu aconselho juntar o parecer do assistente técnico. Agora, se ele pode fazer esse parecer à distância ou não, aí a distância é mais complicado, dele, né? Para precisar examinar, analisar a documentação. Fazer um parecer à distância, esse parecer vai ter um valor muito menor, porque eu só estou analisando o exame, né? Exatamente. Nada substitui o exame clínico do indivíduo, é eu examinar ele presencialmente, né? Até ele tem que tomar cuidado, o médico que fizer isso, porque até pode incorrer em algum tipo de infração ética, porque o ato médico, ele diz que a perícia médica tem que ser feita presencialmente, né? Algumas situações permitem a chamada perícia indireta, e ele vai ter que justificar o porquê que ele fez a perícia de forma indireta, né? Então, o melhor é fazer de forma direta mesmo, tá? Aí, o Celso Henrique, qual o melhor momento para a perícia social? Em quais casos será melhor requerida? O Celso, o melhor momento para a perícia social é depois
da perícia médica. Se a perícia médica concluir que não tem capacidade, você pede a perícia social para quê? Para atestar a invalidez, ou melhor, a incapacidade social. Então, quando você for impugnar o laudo, você requer a perícia ali social. A Chaime Castro, quando ocorre a impugnação do laudo pericial? Bom, o que dá para entender ali, quando começa o prazo para impugnar, o juiz vai te intimar para você se manifestar sobre o laudo, ali que você vai ter o prazo para impugnar o laudo pericial. Isso, o 477 fala 10 dias após, né, a juntada. Fabiana, mano, ela fala assim, ó, o TRT3 converteu o feito em diligência para perícias especializadas em psiquiatria e oftalmologia. Foi designada apenas a psiquiatra, e na oftalmologia não há perito cadastrado. O que fazer? Bom, vai ter que fazer a perícia com oftalmologia. Não tem? Se o TRT mandou fazer, o juiz vai ter que se virar. A vara vai ter que se virar e mandar fazer a perícia. Certo? TRF3, ela fala aqui, não TRT3. Beleza. O TRE converteu? Já é a mesma pergunta, né? Qual o melhor momento? Já respondi também. Mas aí, professor, é só procurar um médico que seja perito? Pois daí ele vai atestar, apresentar relatório e juntar nos autos. Eu não entendi o que o Alexandre disse. Aí, vamos passar. Edinho tem que abrir mais uma turma de pós em todas as áreas. Você está devagar, está parecendo baiano. Ah, foi aqui que falou que é o baiano lá. Mas nós temos aqui bastante turmas. Pergunta, com o E-Social, a empresa terá que emitir todos os PPPs de forma online? Mesmo os PPPs de contratos de trabalho anteriores ao E-Social, quando ocorrerá essa mudança? Ô Benício, se o contrato de trabalho estiver vigente, vai ter que ser online, né? Porque as informações estarão lá. Agora, se o contrato de trabalho não estiver mais vigente, eu entendo que a empresa possa continuar fazendo aí do mesmo jeito, sem nenhum problema, certo? Opa! E a Kira, geralmente os peritos ignoram os laudos e exames pretéritos e informam que o início da doença é a data da perícia. Neste caso, como impugnar a data em que o perito informa como início de prova da doença? Aí, a melhor forma que você tem é os atestados médicos. Sim. Né? Se ele vai ignorar ali ou não, por que ele está ignorando? Tem uma coisa muito importante, Michel, que a gente nunca pode esquecer. Quem julga o caso é o juiz. Então, mesmo que o perito ignore, você vai comprovar isso para o juiz, data do início da doença, data do início da incapacidade. Sim. Né? Isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente fica batendo na tecla que o perito tem que reconhecer, o perito não tem que reconhecer nada. Quem tem que reconhecer é o juiz. Não é o perito, exatamente. É o juiz. Certo? É o juiz. Certo, Bruno? Valeu, Luci, muito obrigado. Alessandra, muito obrigado, gente. Agradecemos. João FG Neto, tu está viajando? KKK, já falamos sobre isso. O povo não lê a lei inteira e viaja na maionese. Vai estudar, os professores eram tudo certinho. Suede, um beijo, minha amiga. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Ai, ai. Aqui o Bruno fala. Quesitos suplementares. Durante a diligência, isso é chance de inventar, criar novos quesitos para depois. Boa, sim, Bruno. Não inventar. Trazer novos questionamentos. Fato novo. Sim. Quesito novo. Certo? Aconteceu alguma coisa que você não sabia, né? Quando você entrou com a ação. É isso aí. Vamos ver. Jaciel, gente, esse curso de sábado está disponível? Jaciel, o curso foi presencial, não foi online. Não foi online, foi só presencial, isso, né? O Edinho falou que vai avaliar a possibilidade de disponibilizar o curso posteriormente para quem quiser fazer. Mas num primeiro momento ele foi só presencial. E gratuito, hein? Já? Já? Gravaram o curso? Gravou. Que legal. O Alessandra, o que fazer quando a empresa no PPP coloca somente o que é conveniente para ela? Como provar que o PPP não está preenchido? Alessandra, você vai notificar a empresa para colocar as informações, certo? Como que você vai notificar a empresa?
com o depoimento do seu cliente, com a entrevista dele. Ele vai te falar onde que está errado e com isso você vai notificar a empresa. A fundamentação para notificação está lá no artigo 68, parágrafo 10 do decreto 3048/99. E aí, puxando para trabalhista, alguns advogados estão entrando com ações trabalhistas pedindo a retificação do PPP também. Exatamente. Né? Quando a pessoa fica temporariamente incapacitada de trabalhar, esse tempo computa para a aposentadoria? Pergunta a Priscila. Priscila, computa desde que tenho contribuições intercaladas. Teve a alta médica, contribuição previdenciária, aí eu computo o tempo que ela ficou em gozo do benefício. Caso contrário, não. Tá bom? Então, se tiver contribuição intercalada, sim. Vamos ver... Isso aí, Luci sempre atenta aí, ajudando nas respostas. Luci, você é um amor, um anjo. Manda um beijo pra dona Arlete, a sua mãe, minha queridinha. Manda um beijo pra dona Arlete aí. O assistente técnico vai... Aqui, ó, Gilvanei. O assistente técnico vai filtrar aquele bolo de documentos que o cliente tem há anos? Resumiria tudo para o advogado? Importantíssimo. Imagina você com aquele bolo de papéis, receitas, exames. Essa é a função do assistente técnico. É para isso que eu estou contratando. Claro, né? Ó, tá aqui o bolo de documentos. Se vira. Você que entende disso aí. Eu quero só o resuminho. Exatamente. Certo? Exatamente. Beleza? É isso, gente. Muito obrigado aí pela participação pessoal, de vocês. 155 likes. Todo mundo aí acompanhando a gente, muito obrigado por acreditar no nosso projeto aqui do Legale. Eu agradeço ao ao professor Netão aqui, o Neto, pela gentileza que veio aqui para dividir esse tempo comigo, compartilhar com vocês aí um pouco e fiquem atentos ao site do Legale. Toda vez que tiver curso novo, vai estar publicado no site do Legale. Se vocês é de São Paulo, perdeu o mega curso que foi sábado passado de graça. E outra, sábado tem curso meu de cálculo. Você vai ganhar uma planilha para fazer cálculo no Excel. Vem pro Legale, não perca tempo não, beleza? E segue a gente lá nas redes sociais, né? Sigam Vamos fazer lá nas redes sociais. E ó, meu canal amanhã às 8 horas, já sabe, né? Manda lá o e-mail com a dúvida que eu respondo ao vivo no meu canal toda terça e quinta à noite, beleza? Gente, muito obrigado pessoal, pelo carinho, pela sua atenção. Um beijo, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos, uma excelente semana, um bom final de semana. Antes de eu finalizar, eu quero comunicar para vocês o seguinte: nas 2 próximas quartas-feiras eu não estarei aqui. Quem vem me substituir é o professor Cláudio. Então, na quarta prévia que vem, não serei eu, Michel, será o professor Cláudio. E o mesmo carinho que vocês têm comigo de estarem aqui, eu peço que vocês tenham com ele também. Então, na próxima quarta-feira ele estará aqui no meu lugar. Na próxima e nas 2 próximas quartas-feiras eu tenho uma viagem, vou viajar agora no final de semana. E aí o Claudião estará aqui me representando nas nossas 2 próximas quarta prévia e eu volto com vocês aí em junho. Estou saindo de férias para recarregar as baterias. Muito obrigado por tudo, gente, por ter acreditado aqui no nosso trabalho, por ter acreditado no nosso compromisso com vocês. Desculpem se em algum momento ali eu passei do limite, mas tem hora que a gente precisa dar uma filtrada, certo? Obrigado, Neto. Manda um beijo lá, um recado para os nossos amigos. E a gente está sempre aí aqui no Legale também, alguns cursos de perícia médica na Justiça do Trabalho, perícia médica no Direito Previdenciário. Então, acompanhe aí, a gente está sempre divulgando nas redes sociais. OPITZ Neto, é só procurar lá, Instagram, Facebook. E um grande abraço para vocês e obrigado aí pela audiência. Um beijão e até mais. Tchau, gente.